Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luana Thalita da Cruz, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Eu estudo principalmente lógica medieval e é um prazer fazer parte desse evento, ter sido selecionado para apresentar uma comunicação. Eu vou apresentar uma comunicação intitulada Silogismos Hipotéticos e a influência de Boécio na lógica de Abelardo. Preparei um pequeno texto para apresentar. Boécio, em seus escritos sobre os silogismos hipotéticos, considera que nem os estoicos nem os peripatéticos produziram qualquer coisa significativa acerca do tema. O que, apesar de ser uma confusão interpretativa comum no final da antiguidade, conforme aponta Marembo, é aceito de modo similar ao que acontece com a teoria dos tópicos, que, conforme expostos na leitura boeciana, são considerados durante grande parte do medievo como uma leitura fiel à teoria aristotélica. Os comentários de Boécio, em geral, acrescentam pequenas coisas e pequenas correções que ele não considera como sendo correções ou adendos à teoria aristotélica. Ele considera essas pequenas adições como sendo o modo correto de se ler Aristóteles, que, no meu entender, é parte da influência neoplatônica de Boécio. Dora afirma que Boécio relaciona os silogismos hipotéticos, na verdade, com Teofrasto e Eudemo, o que seria evidência de que os peripatéticos produziram algo de significativo sobre o tema, mas que Boécio não reconhece tal coisa. Não é a única vez que Boécio considera que um tema tenha sido tratado por alguém, mas que não tenha sido tratado de modo adequado, a ponto de se dizer que se produziu algo significativo. Ele faz isso também em comentários sobre o tratamento da gramática e comentário da interpretação. No entanto, a leitura boeciana inclui uma mistura da silogística com a teoria estoica, em que Boécio tenta interpretar as demais teorias pela lente da lógica de termos aristotélica. Boécio não isola os termos do silogismo hipotético apenas no comentário dedicado ao assunto, e ele inclui, por exemplo, a distinção em seu comentário sobre os tópicos, a fim de esclarecer os tipos de desenvolvimento possíveis em uma inferência. Isso se dá porque ele distingue dois tipos de silogismo, baseados nos tipos de sentença utilizados nesses silogismos, que seriam condicionais ou categóricas, ou seja, hipotéticas ou demonstrativas. Para Boécio, o silogismo ele se torna condicional ou categórico baseado nas sentenças utilizadas, o que vai de acordo com Aristóteles de certa forma, porque para Aristóteles um silogismo hipotético ocorre quando há a presença de uma premissa, pelo menos uma premissa hipotética. Enfim, essa consideração dos tipos de sentença é essencial para a distinção entre tópicos dialéticos e retóricos, por exemplo. É falho afirmar que Aristóteles não utiliza silogismos hipotéticos. Ele menciona esse tipo de silogismo nos analíticos anteriores. O que aparece nos escritos aristotélicos como silogismos hipotéticos apenas não é posto em termos de condicionais. Só que cabe ressaltar que, contemporaneamente, nem as sentenças e argumentos hipotéticos em Aristóteles, nem as sentenças e argumentos hipotéticos no restante da lógica da antiguidade, na lógica tardo-antiga, seriam considerados condicionais. O que Aristóteles pretende, através dos silogismos hipotéticos, é alcançar um de dois objetivos. Conforme Basquenet aponta, seriam demonstrar as condições sob as quais algo é ou não é, ou apontar se algo existe ou não existe. Tanto Aristóteles quanto os estoicos consideravam uma sentença condicional como um tipo de sentença complexa. Diferente de uma sentença categórica simples, A é B, ou de uma assertível simples, Dio caminha, as sentenças hipotéticas e assertíveis complexas apresentam um dos termos ou sentenças como condição para o outro. Por exemplo, se A é, B deve ser. Ou se Dio caminha, Dio se move. No entanto, ainda que se aceite que essas sentenças condicionais ou hipotéticas são, de fato, um condicional, cabe
cada tipo depende da teoria lógica na qual foi concebida para sua validade. Além disso, esse ponto traz a questão do que se entende por um condicional e o que se entende por uma consequência, porque essas coisas são consideradas de modos separados durante o medievo. Boécio, por exemplo, não considera que as sentenças conectadas por partículas se e ou são sentenças condicionais, no mesmo sentido que os estoicos ou que Abelardo fazem. Para Boécio, um condicional aponta para o fato de que uma coisa é acompanhada de outra coisa, e a fim de expressar isso, ele, em geral, utiliza a formulação aristotélica. As partículas utilizadas não são consideradas importantes para a sentença ou para o argumento hipotético, sendo que é a relação entre os termos que está em foco, ou seja, o termo A, o sujeito, e o termo B, o predicado. Se esses dois termos possuem uma relação, o que conecta eles é irrelevante para Boécio, desde que a relação se mantenha. Há, no entanto, em Abelardo um esforço para considerar os aspectos formais da argumentação, de modo que as partículas de ligação passam a ter maior importância, conforme Bird aponta. É a partir da diferença em definição do que é um silogismo em Aristóteles e nos comentários de Boécio que há espaço para a interpretação de Abelardo acerca de argumentos perfeitos e imperfeitos, o que não discutiremos aqui. Abelardo parte da leitura boeciana dos tópicos, mas ele pretende aprofundar a distinção entre tópicos necessários e prováveis, que não é desenvolvida por Boécio. Enquanto o trabalho pesado sobre as consequências foi feito a partir do século XIV, pode-se dizer que a fundamentação da teoria medieval das consequências encontra-se no interesse de Abelardo por condicionais contendo a partícula si, ou seja, por silogismos hipotéticos, sentenças hipotéticas. E, cito Abelardo, a por Bird, é dos tópicos, de acordo com Abelardo, que a verdade ou a falsidade de proposições hipotéticas é melhor conhecida, já que é principalmente nelas que se tem sua base inferencial e a evidência de sua verdade. Segundo Abelardo, fim de citação, segundo Abelardo, o que Boécio considera como sendo tópicos retóricos são o melhor exemplo de um silogismo, de um argumento tópico, cuja base inferencial evidencia sua verdade. As motivações de Abelardo no comentário aos tópicos são bastante diferentes das de Boécio, e sem a pretensão de harmonização do pensamento de diversos mestres da antiguidade, pode-se dizer que a leitura de Abelardo é muito mais livre que a de seu predecessor. E eu trato Boécio como predecessor de Abelardo, apesar de Boécio não ter uma teoria lógica, devido ao status de autoridade lógica que Boécio possui na antiguidade, no medievo, especialmente na parte da lógica vetus. Abelardo parece estar interessado na força inferencial que cada argumento desenvolvido pode ou deve ter, estabelecendo um aspecto mais formal, por assim dizer, do que o que Boécio parece utilizar. Ambos os autores pretendem uma leitura aristotélica da silogística, mas enquanto Boécio não procura e até evita ir além de Aristóteles, Abelardo não tem a mesma preocupação, pois para ele há aspectos que claramente exigem maior consideração. E aqui voltamos ao ponto de que Boécio tenta oferecer uma leitura correta da silogística, e não uma leitura com adendos ou correções. Conforme Martin aponta, Abelardo parece entender o conceito de proposicionalidade de uma forma que autores anteriores a ele não reconhecem, nem mesmo os estoicos. A lógica estoica, embora se aproxime muito mais da ideia de proposicionalidade, ela não se apega a isso. Mas também não é o foco desse trabalho. Enquanto o foco dos filósofos como Boécio está nos termos de uma proposição, o de Abelardo encontra-se na forma, de modo que ele reconhece que as sentenças Dio está caminhando e está Dio caminhando como possuindo o mesmo conteúdo proposicional, mas diferentes forças inferenciais. Aqui eu preciso comentar que Dio está caminhando e está Dio caminhando, a pergunta, são considerados tipos de sentenças diferentes em Aristóteles e nos estoicos. Esses tipos de sentença possuem interesse lógico diferente.
Apenas só se pode dizer que uma sentença é logicamente interessante se ela nega ou afirma algo, pois se ela propõe uma ordem, se ela propõe uma questão, se ela propõe uma descrição, ela não possui valor de verdade. O que não é algo a que Abelardo está se prendendo, porque Abelardo está se prendendo à força inferencial. Ele está comentando tudo isso a partir dos tópicos, e os tópicos não consideram com tanta importância a ideia de valor de verdade e validade. É muito mais, há um apego muito maior à ideia de plausibilidade. Continuando. As proposições hipotéticas não são necessariamente interpretadas de acordo com a lógica de termos em Abelardo, de certa forma, retomando a leitura estoica, mas desenvolvendo-se de forma independente. A leitura de Abelardo foca em proposições que possuem antecedente e consequente, não como termos que ocorrem conjuntamente, mas como termos que ocorrem um em consequência do outro e que estão conectados por partículas linguísticas específicas. Esse tipo de proposição é considerado como possuindo maior força estrutural e, através de seu uso, os tópicos possuem maior força inferencial, não ficando dependentes de proposições máximas ou diferentes, que seria o que daria o termo médio do argumento. Abelardo procura estabelecer que Boécio não foi claro o suficiente em seu tratamento de fatos, evidência de verdade e plausibilidade, o que parece ser uma leitura que se mantém do modo como Boécio aborda esses critérios para a utilização de inferências tópicas. Ainda que Boécio considere consequências de dois tipos, uma consequência necessária na leitura boeciana não depende da disposição dos termos, ou seja, conforme Bellucci aponta, o antecedente não é causa do consequente. Isso é uma diferença muito importante entre o tipo de consequência que Boécio considera e o tipo de consequência que aparece em Abelardo e que aparece mais tarde nos filósofos que trabalham com a teoria das consequências no século XIV e no século XV. Cito Bellucci, se dissermos se é humano, é animal, a consequência é necessária, mas o antecedente não é causa do consequente. Não é animal porque é humano. Pelo contrário, é humano porque é animal. O gênero é, na verdade, a causa da espécie. Fim de citação. É esse o tipo de abordagem que encontramos em Boécio em relação a uma consequência. E é por isso que as partículas linguísticas que conectam essas sentenças não são importantes. O que é importante é se o conteúdo se segue um do outro. A principal divergência entre o que Boécio estabelece como consequência e a distinção que Abelardo pretende está na preocupação formal dos autores. Abelardo não está interessado no próprio silogismo formado por sentenças condicionais, mas na estrutura dessas sentenças. A preocupação de Abelardo não parece ser com a validade dos argumentos através da estrutura silogística, mas sim com sua necessidade e plausibilidade através das proposições que os compõem. A distinção entre verdade e plausibilidade é muito mais importante na leitura de Abelardo do que nos escritos de Boécio. A fim de estabelecer a formalidade das proposições hipotéticas, que de modo geral na interpretação boeciana correspondem aos tópicos retóricos, Abelardo discorre sobre o que constitui sua definição de vis inferência enquanto consequência e inferência como implicação. Apesar da falta de vocabulário apropriado para tais distinções que dificultam uma leitura contemporânea de sua contribuição, Bird ressalta que a distinção estabelecida por Abelardo entre si e ergo é uma das mais precisas do período medieval. Dessa forma, não é surpreendente que o filósofo tenha se dedicado principalmente a um tipo de inferência partindo de sua distinção de estrutura. Seu foco se manteve principalmente no tipo de sentença estruturada a partir da partícula si, considerando inferência do tipo de consequência a partir de um antecedente. Ou seja, o que Abelardo está propondo é que uma sentença que possua a partícula si, por exemplo, se é homem, se é humano, é animal, essa partícula ela forma uma ligação entre o antecedente e o consequente, o que é bastante próximo do que entendemos num condicional material na lógica clássica.
mas, no entanto, não é a mesma coisa. Desse interesse acerca de sentenças hipotéticas, Abelardo desenvolve a distinção de inferências perfeitas e imperfeitas, sendo que tais inferências afetam a necessidade de um tópico. E como um adendo, por causa dessa preocupação com a estrutura das sentenças e da distinção entre argumentos perfeitos e imperfeitos, Abelardo redefine o que entendemos por um tópico. Isso ocorre porque o loci do argumento são, cito Abelardo, apoio Martin, apropriados para a teoria da argumentação, mas não para a teoria do condicional. Fim de citação. A nova definição proposta por Abelardo é inteiramente dependente de sua concepção em vias inferenciais, o que torna o locus do argumento não mais algo sobre seu tema, mas algo sobre sua força, algo que depende de das suas sentenças hipotéticas. E todo tópico, por causa de sua estrutura dialética, eles começam colocando uma sentença sob consideração, ou seja, eles começam considerando uma sentença como hipótese. De modo que, quando Abelardo muda o locus do argumento sobre o conteúdo para a forma, e trata isso como uma questão de força argumentativa, ele muda o modo como se entende ou como se estrutura um tópico. Cito Martin, por exemplo, o condicional. Se algo é um ser humano, então é um animal, é verdade por causa do relacionamento propriamente chamado de hábito, em que o ser humano está para animal, isto é, como uma espécie para o seu gênero. O locus diferencia, de acordo com Abelardo, é assim a coisa antecedente, na consequência provada, nesse caso, ser humano. Se, no entanto, um dialético é convidado a justificar sua afirmação de condicional com a pergunta padrão de onde vem o locus, ele deve responder de espécies. Ele não está sendo perguntado sobre o que é o locus, mas a virtude de que fato sobre os seres humanos a vinculação contém. Fim de citação. Dessa forma, ainda que seja um novo tipo de tópico, e que não é algo que se popularizou, o que Abelardo propõe aqui é que ainda se utilize os tópicos na argumentação dialética, mas que, ao invés de se perguntar de onde vem o locus, por se perguntar sobre o que se trata o assunto, sobre o tema do argumento, que se justifique a relação entre essas coisas, ou seja, que o tópico venha de espécies, porque o condicional diz que essa relação depende da espécie estar para o gênero. Essa abordagem diferencia a leitura boeciana da leitura proposta por Abelardo, não apenas por tratar-se de uma interpretação mais formal, mas também porque para Boécio uma sentença hipotética não trata da relação do consequente e do antecedente, apenas se o antecedente acompanha o consequente. Assim, o que Abelardo propõe é uma leitura dos tópicos em que o próprio tópico, através das diferenças, se torna algo mais proposicional do que encontramos até aqui. A ideia de que os tópicos e os silogismos hipotéticos estejam intimamente conectados parece ser uma interpretação que só surge com o renascimento lógico do século XII. No entanto, essa conexão não se mantém por muito tempo, o que já pode ser notado nas interpretações de filósofos terministas como Pedro da Espanha, ou Pedro Hispano. Ainda que Abelardo não possa ser acusado de favorecer os silogismos hipotéticos em face dos silogismos categóricos, quando o assunto é retomado pelos filósofos terministas que discutem os tópicos, eles retomam a discussão dos tópicos apenas a partir dos silogismos categóricos, sendo que, por vezes, se pode encontrar a tentativa de reduzir todos os argumentos tópicos a silogismos desse tipo. Então, a contribuição de Abelardo é bastante única e bastante interessante, mas ela não sobrevive a ponto de chegar à absorção da teoria dos tópicos pela teoria das consequências no final do medievo. É só bastante interessante o modo como Abelardo dialoga com Boécio em relação ao que Boécio propõe, o que Boécio traduz e interpreta como um silogismo hipotético, o que é bastante único também. Então, essa foi minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Caso
tem alguma pergunta, só direcioná-las à organização do evento. Muito obrigada.